Então vamos lá, pessoal. Então vamos resolver agora utilizando o software Solver, o exercício de número 8 daquela lista de exercícios que eu passei para vocês. Quem ainda não viu a solução manual, né, ou as questões manuais, volta lá na aula 1, que está aqui no meu canal, e dá uma olhada lá, que lá eu explico direitinho como é que faz o manual. O exercício número 8 é aquele exercício que diz que uma determinada empresa quer fabricar um tipo de energético e esse energético ele utiliza duas soluções base para poder ser feito. Uma solução é a solução Red e outra solução é a solução Blue. E como que eu vou fazer isso, como que eu vou resolver isso utilizando o Solver? Então eu já vou usar aqueles pré-conhecimentos que a gente já tem. Quem já fez o exercício, pegue aí agora o seu caderno e olhe a função de maximização e as restrições que a gente tem para poder ajudar. Vamos lá então pensar o seguinte: ele quer fazer um energético e esse energético ele tem um determinado custo de produção. O problema diz que ele quer saber qual que é o menor custo possível para poder fabricar esse energético. Se eu estou fazendo uma maximização, uma minimização, um valor D, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma função objetivo. Essa função objetivo, ela vai ter que ter nela, né, no caso, se você olhar a função lá, o valor de x1 e o valor, no caso, se eu estou falando de uma função de custo, do custo. Então, a primeira coisa que eu vou descrever aqui na minha função são os custos desses dois produtos. Um produto que eu tenho aqui, né, é uma solução Red, então eu vou só descrever aqui, ó, solução, e essa solução ela é dividida em Red, vou colocar em maiúsculo para ficar melhor, e Blue. Essa solução Red Blue, ela tem a quantidade, que eu não sei quanto que eu vou usar dela, que é o que eu quero saber, quantidade, aí eu escrevendo errado, olha que legal. Quantidade, que é exatamente o que eu quero saber. Essas daqui são as minhas células de dúvida, tá? Então é isso aqui que eu quero saber. E eu tenho o custo de cada uma dessas soluções, né? O custo para cada 10 ml, que é a quantidade que eu quero saber. O custo do Red, se você ler no problema, vai ser de 6 centavos. E o custo do Blue vai ser de 8 centavos. É aquilo que eu já falei anteriormente. Se você olhar de forma grosseira, o ideal seria utilizar somente o Red. Mas ele tem uma característica diferente, que é a concentração dele. Então, como que eu vou fazer isso? Tá, então vamos com calma. Primeira coisa aqui, se eu já tenho as células X1 e X2, que são as células de quantidade bem definidas, que estão aqui em amarelo, e eu já tenho o preço. Com isso aqui, eu já consigo montar agora o custo total, né? Então, que seria o custo de fabricação. O custo, no caso, de quem que seria esse custo de fabricação? Seria o custo do energético. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, custo energético. E esse custo do energético, eu venho aqui e crio a fórmula, que é a minha fórmula que vai fazer com que tudo funcione no Solver. Como é que eu faço essa fórmula? Eu abro a questão e coloco exatamente igual, abro a célula, perdão, e coloco exatamente igual àquilo que a gente fez no manual. Como é que era o manual? Era 0,06 de x1, então logo o 0,06 ou o preço da solução Red está aqui, multiplicada pela quantidade de vezes que eu usaria essa solução, pela quantidade de solução Red, somado, ok, pela quantidade que eu teria de x2, vou colocar em parênteses para ficar mais organizado, pela quantidade que eu tenho de x2, multiplicado pelo preço, beleza. Então vamos dar uma olhada na fórmula aqui, ó. Então vai ser o custo de Red pela quantidade de Red mais o custo de Blue pela quantidade de Blue. Então, a partir de agora, essa função aqui é a minha função objetivo. É aqui que vai sair o resultado que eu tanto espero, o resultado da equação. Só que eu tenho algumas características no meu problema, que são as especificações. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer agora a especificação. Então, eu tenho de novo meu Red. Poderia fazer de outra forma, professor? Poderia.
Cada um tem uma forma de colocar isso na planilha, mas desde que isso seja bem fácil de entender, bem simples e que qualquer usuário possa pegar e fazer. De preferência, né, o usuário que vá trabalhar com isso. Eu não sei qual que é o nível do usuário. Se você estiver fazendo isso, por exemplo, um técnico, você pode fazer talvez menos explicativo. Se é um operador, você faz o mais explicativo possível. Esse é o objetivo de utilizar o solver, no caso, na administração da produção, nas tarefas do dia a dia, para facilitar o trabalho do pessoal da operação e também, dependendo da situação, do seu próprio trabalho. Então, eu tenho a função head, a função blue. Essas funções, elas têm sua composição. Quando eu olho lá, qual que é a composição que eu tenho? Eu tenho extrato de guaraná, tá certo? E eu tenho cafeína. Então, tem extrato de guaraná e tem cafeína. São as duas coisas que compõem a minha mistura. Cada um deles tem isso muito bem definido. Quando eu olho lá no problema, a solução red, ela tem 8 gramas e a solução blue tem 6 gramas. E eu sei que de cafeína, a solução red tem 1 grama e a solução blue tem 2 gramas. Beleza, então eu já coloquei a especificação aqui. E eu sei também que dentro do meu energético eu tenho valores máximos e mínimos. Então, meu energético, ele também tem quantidades específicas que eu vou ter que colocar nele. Tá, vamos ler o problema. Lá no problema fala que eu tenho que ter no mínimo, 48 gramas de extrato de guaraná e 12 gramas de cafeína. Então eu tenho aqui 12 gramas extrato de guaraná são 48 gramas e a cafeína são 12 gramas. Então, aqui no energético, esse aqui é o valor mínimo que eu vou ter que ter dele. Então, concentração mínima. E eu ainda tenho, além disso, uma característica que fala que por acelerar o batimento cardíaco, eu tenho que ter no máximo 20 gramas por lata de cafeína. Então, esse energético aqui, eu poderia deixá-lo aqui e trabalhar com ele de outra forma, ou eu posso pegar e colocar ele no lugar separado, onde eu quiser. Vou colocar aqui, pronto. Esse energético fala quanto que eu tenho no caso de extrato de guaraná e quanto que eu tenho de cafeína, tá certo? Eu tenho as quantidades. Opa, deu um pau aqui que eu não queria fazer isso. Eu tenho a quantidade mínima e tenho a quantidade máxima, tá certo? Isso daqui para quem? Para o meu energético, tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, especificação energético. Beleza? Que aí fica bem fácil da pessoa entender. E nesse outro que está aqui, ó, eu posso colocar só esses 3 aqui, tá certo? Especificação das misturas, né? Das soluções. Pronto. Então aqui eu tenho a especificação das soluções e aqui eu tenho a especificação do meu energético. Aí eu vou colocar ele um pouco mais para baixo para ele ficar até no mesmo nível do outro, a gente tem uma noção melhor. Vou colocar ele aqui só para ficar mais bonitinho, tá certo? Pronto. Fiz isso, tenho todas as informações que eu preciso aqui? Tenho aqui a minha especificação dos custos, tenho a especificação do material, tá? E eu vou deixar esse mínimo assim mesmo, não vou pôr acento só para ver, e aqui eu tenho o custo do energético. Esse aqui é meu foco, é minha função chave. O que nós podemos fazer aqui agora? Primeira coisa, eu estou deixando ele assim, mas é claro que se você quiser, você pode melhorar a parte estética, né, dessa planilha. Eu posso vir aqui, tirar essas linhas, especificar e colocar essas linhas aqui em negrito, enfim. Tem muita coisa que dá para fazer, né? Tiro minhas linhas, venho até aqui e seleciono
essas linhas aqui específicas e coloco para ficar uma coisa mais organizada. Ó, colocar ela até bonitinha. Vou fazer isso aqui só para ela ficar mais organizada. Isso não muda nada o que vai acontecer lá no meu solver. Só estou fazendo isso aqui para ficar mais estético. Ah, professor, mas por que eu tenho que fazer ficar estético? Porque quanto mais simples for para o operador entender, né, quanto mais fácil for para o operador entender, menor a chance dele errar. Né? Então vamos lá. Se essa daqui é a minha configuração, eu tenho algum valor máximo para o energético? Não, então eu vou deixar ele em branco. E esse daqui eu vou deixar os 20, que é a informação que me foi passada. Agora eu vou olhar lá naquelas especificações que a gente fez na aula 1, porque lá tem todas as restrições que eu tenho para esse problema. A primeira restrição que eu tenho para esse problema é que os valores que eu tiver de resultado aqui tem que ser menor do que esses valores daqui. Então vamos pensar um pouco. As funções que eu tenho de restrição são ligadas aos valores máximos e os valores mínimos da concentração. Como que eu vou fazer sempre para conseguir resolver o problema no solver? Todas as minhas restrições, ou tudo que eu tenho, tem que estar sempre ligado à minha quantidade, ou seja, essas células que eu deixei em amarelo, que são as células que eu chamo de célula de variáveis, ou seja, são nessas células que o Excel vai ter o poder de mexer, ou a planilha, no caso aqui que eu estou trabalhando com Calc. É aqui que esse programinha que o solver vai mexer, ele vai pôr os resultados. Então, se eu vier aqui manualmente colocar 2, ele vai dizer que vai custar 12 centavos, o custo, etc. e tal. Então, isso daqui é onde está o coração do programa. Então, para conseguir fazer isso lá no solver, se eu abrir o solver aqui, vocês vão ver que ele já vai começar me pedindo algumas coisas bem específicas. Olha, qual que é meu objetivo? Se eu vier aqui dar uma olhada, qual o objetivo que eu tenho? Não é ter o melhor custo possível? Então eu já vou clicar na célula de custo. Eu clico aqui, venho nessa janelinha azul e verde, venho aqui e vou na célula de custo. Tranquilo? Volto. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero maximizar, minimizar o valor D. Eu quero minimizar, porque é custo, então quanto mais barato ficar, melhor. E quais são as células de variáveis? Essas células de variáveis que eu vou escolher são essas células que eu marquei de amarelo. São as células que eu vou autorizar o programa a mudar. Então entenda isso. Célula objetiva, ela sempre vai estar ligado ao resultado final, ou seja, o custo multiplicado pela quantidade, aquele valor que eu quero encontrar. Eu vou dizer se eu quero otimizar para menos, para mais, ou otimizar de valor fixo, e eu vou dizer para ele qual célula ele pode mexer. Então ele só vai trocar os valores dessas células que estiverem aqui como células de variáveis. Além disso tudo, eu vou ter que ter restrições. Só que aí eu já encontro um problema. O Excel, nesse caso, ele não calcula nada em fórmula aqui dentro do solver. Eu já tenho que ter deixado essa fórmula pronta antes. Então, peraí, tem jeito de eu chegar aqui e falar que esse mais esse tem que ser menor ou igual a ele? Não tem. Ele não vai fazer isso, ele não vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Eu tenho que fechar aqui, voltar até aqui e criar essa fórmula na minha planilha. Como é que eu vou chamar isso? Eu posso chamar isso de valor de limite ou consumo de Guaraná, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e chamar isso aqui de embaixo, vou pôr separado. Consumo. Consumo de quem? Vou colocar esses mesmos aqui, ó. Extrato de Guaraná e cafeína. Como é que eu vou saber qual que é o consumo? Simples demais. Eu vou pegar aquelas restrições que já estão prontas e vou colocar aqui. Professor, mas eu ainda não fiz. Então pensa comigo aqui. Quanto que eu vou consumir de extrato de Guaraná? O quanto que eu vou consumir de cafeína desses itens aqui? Gente, estou embolando tudo, desculpa. Como é que eu vou saber quanto que eu vou consumir de cada um desses dois aqui para poder fazer meu energético? Vamos lá. Primeira coisa,
A quantidade, esses 8 gramas que eu tenho aqui de extrato de guaraná para o red e esses 6 gramas para o blue, eles somados vão dar a quantidade de extrato de guaraná consumido no meu energético. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aquela fórmula do caderno, vou replicar aquela fórmula do caderno aqui. Então, eu vou vir, pegar a quantidade que eu tenho em 1, multiplicar essa quantidade pela concentração, tá certo? E vou somá-la com a parte de baixo. Eu vou somá-la com a concentração que eu tenho em blue. Então, eu vou pegar a quantidade que eu tenho em blue e multiplicar, tá certo, com a concentração que eu tenho. Aqui eu tenho extrato de guaraná. Agora, se eu vier para a próxima célula, eu vou fazer isso manualmente. Quem já sabe mexer no Excel sabe que dá para fazer isso só arrastando. Mas eu vou fazer manualmente só para repetir. Então, eu vou pegar a quantidade que eu tenho em red, multiplicá-la pela concentração, somar pela quantidade que eu vou consumir, né, que eu vou ter em blue, multiplicado pela concentração de blue. Se eu venho aqui e coloco 1, automaticamente eu sei que eu vou consumir 8. Consumir 1. Se eu colocar 2 aqui, é só você fazer a multiplicação que você vai ver que ela está fazendo tudo certinho. Ótimo. Então agora eu já tenho uma fórmula pronta, né? Eu tenho aquela fórmula do problema pronta. Então eu posso voltar à ferramenta Solver. Se você não estiver entendendo, achar que está muito rápido, volta nas partes do vídeo onde que eu explico novamente. Se tiver alguma dúvida, eu gosto sempre de lembrar, é só me mandar mensagem que eu vou responder o mais rápido possível. Então, qual a restrição que eu tenho? Primeira restrição, o meu consumo de guaraná, ou seja, o quanto de guaraná, de extrato de guaraná que eu vou colocar na minha mistura, tem que ser no mínimo de 48 gramas. Então, eu sei que esse valor dessa célula aqui, ó, essa célula, tem que ser o quê? Se é no mínimo, ela tem que ser maior ou igual ao valor do extrato de guaraná, da quantidade mínima de extrato de guaraná. E sei também que a quantidade de cafeína vai ter que ser maior ou igual à quantidade mínima que eu tenho que ter de extrato de guaraná. Beleza. Qual que é a próxima restrição que eu tenho aqui, professor? Eu vou ter a restrição da quantidade máxima. Então, ou seja, a cafeína, que já está aqui o meu resultado de cafeína, tem que ser menor ou igual à quantidade máxima que foi determinada pelo problema. Ponto. Quando eu fiz isso aqui, eu já fechei todas aquelas variáveis do problema. Ah, professor, tem alguma alteração que eu devo fazer? Sim, eu devo vir em opções, certo? E vir até essa parte onde tem solver linear e assumir as variáveis como inteira, porque nesse caso aqui as soluções são fechadas, a quantidade de 10 ml, e assumir essas variáveis como não negativa. Esse assumir a variável como não negativa é aquele que x1 e x2 tem que ser maior ou igual a zero, porque não tem como eu colocar a solução negativa. Fiz toda essa modelagem, agora vamos ver o que o Excel vai fazer. Ele vai fazer Ele diz, olha, a solução terminou com sucesso, o resultado foi feito em 0,56 segundos, né? Foi bem rápido, e eu vou manter o resultado. Segundo o meu problema, né, com as quantidades que eu tenho aqui limitantes, né, eu vou colocar 4 de solução red, 4 de solução blue, vou conseguir ter 56 de extrato de guaraná e 12 de cafeína. Ele tentou deixar a cafeína no mínimo para poder, provavelmente, ficar no menor custo. E o custo desse energético, vamos colocar em dinheiro aqui também, para ficar legal. Vamos colocar que seja reais. Lá no problema não tem especificando que é real, eu vou deixar como sendo real. Então, o custo do acréscimo dessa solução em volume vai ser de 56 centavos para poder fabricar o meu energético, tá certo? Então, essa aqui é a solução ótima. Ah, professor, vamos testar? Colocar 5 manualmente e foi para 54. Vamos colocar 4 aqui e vamos colocar 5 aqui. Olha que interessante, foi para 62 centavos. Então, as variáveis que você está fazendo aqui estão sendo alteradas e o custo está subindo. Então, esse aqui com certeza é o menor custo para conseguir atingir a essas especificações mínimas
que tem no problema. Se você não entendeu, pode fazer pergunta, pode me questionar, que eu estou totalmente à disposição para te atender. E eu vou gravar depois o próximo vídeo resolvendo a solução de número 16, o exercício de número 16. Muito obrigado e até a aula.